Bom dia, galerinha do sétimo ano. Vamos lá estudar mais um pouquinho nossas equações do primeiro grau. Então vamos aqui colocar uma caneta para nós aqui. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós falamos de equação do primeiro grau, ok? Vamos lá então. Vamos pegar aqui na letra a equação x mais 10 sobre x menos 6 é igual a 2 terços. Muito bem. Então, se nós olharmos aqui, nós temos aqui, então, o primeiro membro e o segundo membro. Então, nós temos aqui o que nós vamos chamar de primeiro membro, nós temos aqui de segundo membro. E dentro de cada um desses membros nós temos alguns termos, como x mais 10, x menos 6 e assim vai. Vou dar uma limpada na tela agora que você já lembrou o que é termo, o que é membro. Eu gosto muito de quando nós temos uma equação com esses termos aqui, ó, colocar um parênteses aqui, ó, tá vendo? Eu gosto disso, por quê? Um dos jeitos de resolver esta equação é fazer uso do que nós chamamos do MMC, ou seja, tirar o MMC entre x menos 6 e 3. Muito fácil tirar o MMC de x menos 6 e 3, dá o próprio x menos 6 e 3. Outra coisa bem interessante e prática é aplicar a distributiva. Então, ou seja, você vai pegar esse 3 aqui, você vai multiplicar com esse x e você vai multiplicar com esse 10. Você vai voltar aqui, você vai pegar esse x, vai multiplicar com esse 2 e esse 6 também vai multiplicar aqui. Então, mantendo agora na cor verde para que você possa olhar, olha só. Então, se eu tenho denominadores diferentes, eu tenho que tirar MMC. Então, acompanha a distributiva para mim na cor verde agora. Então, vamos lá comigo. Olha lá, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 10, 30. Olha aí. Está feita a primeira parte da distributiva. Vamos para a segunda parte. Então, vamos lá. X vezes 2 é mesmo que 2 vezes x. E agora, atenção no negativo. Menos 6 vezes 2, menos 12. Olha aí. Isso que nós fizemos é chamado método da borboleta, multiplicar cruzado, e o mesmo que tirar o MMC. Então, agora nós vamos fazer o quê? Banana, banana, chuchu, chuchu. Então, eu tenho 3x, o 2x que está do lado de cá positivo, vem para cá, negativo. Muito bem. Eu tenho do lado de lá o menos 12. E o 30, que está aqui positivo, passa invertendo, ele fica negativo. Então eu tenho aqui 3x menos 2x, eu tenho x, que é igual uma dívida de 12 com uma dívida de 30, vai me dar uma dívida menor ou maior? Uma dívida maior, então eu tenho menos 42. Olha aí. Perfeito. Esse é o valor de x nesta equação. Interessante. Então você usou o método da borboleta, multiplicou cruzado, olha só, rapidamente você chega no resultado. Agora, caso você queira utilizar o MMC, então nós já sabemos que o MMC entre x menos 6 e 3 é x menos 6 e 3. Se nós fizermos aqui, ó, x menos 6 e 3, lembra? Ó, x menos 6 divide por quem? Por x menos 6, que vai dar o quê? 1. Divide o 3. 3 dá para dividir por 3, que vai dar 1, que vai dar 1. O que a gente faz com esse resultado? Multiplica. Então, isso é 3 que multiplica x menos 6. Por isso que a gente diz que o resultado, né, o MMC entre x menos 6 e 3 é o próprio x menos 6 e 3. Muito bem. Então, você já sabendo disso, o que você vai fazer? Você vai colocar um risco aqui, vai colocar o outro aqui, e aqui embaixo você vai colocar o 3 que multiplica o x menos 6 e o 3 que multiplica o x menos 6. Um de cada lado. E como é que faz MMC? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 3 que multiplica x menos 6 dividido, né, por x menos 6, o que nós vamos ter? 3. Né? Então vai ficar 3 que multiplica o x mais 10. Pronto, tchau, obrigado, não preciso mais de você.
Do outro lado, 3 que multiplica x menos 6 dividido por 3, cancela o 3 e fica o quê? Fica o x menos 6, que vai multiplicar o 2. Tchau, não preciso mais de você. Aplicando a distributiva aqui em cima, 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 10, 30. Opa, já vi isso do lado de lá, que é igual a x vezes 2, 2x, e menos 6 vezes 2, menos 12. Olha aí, aplicando a distributiva, igualzinho nós fizemos do lado de lá. Então, eu tenho aqui que 3x menos 2x é igual a menos 12 menos 30. Ou seja, 3x menos 2x eu tenho x, uma dívida de 12 com uma dívida de 30, uma dívida de 42. Olha que interessante. Então veja aí qual que você acha mais fácil para você. Tudo bem? Então vamos a mais uma tela. Então, vamos lá então, voltando a mais um exemplo de equação. Então, nós vamos pegar aqui mais uma equaçãozinha. Então, vamos pegar essa daqui. X mais 4 dividido por 7 é igual a x menos 2 sobre 1. Muito bem. Olha lá, como é que resolve isso? Ei, professor, quando os denominadores são diferentes, tem que fazer MMC. Muito bem. Qual é o MMC de 7 e 1? Dá 7, dá por 1 e dá 1, que dá 1. Então, o MMC dá 7. Muito bem. Então, nós vamos fazer esse exercício de dois jeitos, igual ao da tela anterior. Uma vez que eu tirei o MMC, vou fazer esse risco aqui, vou colocar o 7 aqui embaixo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 7 dividido por 7 dá 1. 1 vezes x, x, mais 7 dividido por 7, 1 vezes 4, 4. Tchau, obrigado, não preciso mais de ti. 7 dividido por 1, 7. 7 vezes x, 7x. Menos 7 dividido por 1, 7. 7 vezes 2, 14. Tchau, 7. Obrigado. Então, arrumando essa linha aqui, nós vamos ter o quê? X mais 4 é igual a 7x menos 14. Banana, banana, chuchu, chuchu. Então, eu vou pegar o 4 que está aqui, o 14 que está do lado de cá, negativo, eu vou passar para cá, positivo. O 7x que já está aqui vai receber o x que está positivo aqui, negativo. 14 mais 4 eu tenho 18. 7x menos x eu tenho 6x. O 6 que está aqui multiplicando passa para lá, dividindo. 18 dividido por 6 é igual a x. Portanto, x é igual a 18 dividido por 6, 3. Olha aí, ó. Maravilha! Ok? Vamos lá e vamos avançar. Muito bem, então agora nós vamos utilizar a técnica da braboleta, ou melhor, da borboleta. Esse cara vai multiplicar aqui e esse aqui vai multiplicar aqui. Lembre-se que eu gosto de destacar um parênteses para lembrar que eu tenho que aplicar a distributiva em todos os números. Acompanhe aqui visual e auditivamente. 1 vezes x, x, mais com mais, mais. 1 vezes 4, 4. Muito bem, acabei a distributiva do número 1, igual. Agora vamos para o 7. 7 positivo vezes x positivo. 7 vezes x, 7x. Olha lá, mais com menos, menos 7 vezes 2, 14. Não esqueça de fazer a regra de sinal primeiro, hein? Então, olha só, x, o 7x que está aqui, negativo, positivo, passa para cá, negativo, que é igual ao menos 14, que já está lá. O 4 que está aqui positivo passa a negativo. Olha aí, x menos 7x, eu estou devendo 7x, paguei com x, ainda continuo devendo 6x, que é igual
uma dívida de 14 com uma dívida de 4, uma dívida de 18. O 6 negativo que está do lado de cá multiplicando passa para lá, dividindo. Olha só. Então, na divisão, né? Lembre, menos com menos, mais. Então, isso é 18 sobre 6. E x é igual a 3. Olha que legal, hein? Muito bem. Olha, analise, pense. E quem faz uma, faz mil. Vamos para a próxima tela e vamos de inequação. Muito bem, muito bem. Chegamos à nossa telinha, então agora nós vamos falar um pouquinho de inequação. Para você que ainda tem dúvidas sobre inequação, lembre-se que a diferença entre inequação e equação está apenas no processo de leitura da resposta. A equação me dá apenas uma única verdade, inequação, um período. Então vamos lá. Vamos imaginar a seguinte inequação. 2 que multiplica x mais 4 é maior que menos 3 que multiplica x mais 5. Vamos ver o que acontece. Muito bem. Perceba que esse número 2 aqui está multiplicando e esse menos 3 também. Então significa dizer que nós teremos que aplicar o que era distributiva, professor. Muito bem, querido aluno. Feito isso, vamos lá. O 2 é positivo e atenção na regra de sinal. Mais do 2 com mais do x, mais com mais, 2 vezes x, 2x. Mais do 2 com mais do 4, mais com mais 2 vezes 4, 8. Isso é maior. Atenção na regra de sinal, hein? Menos do 3 com mais do x, mais com menos 3 vezes x, 3x. E aqui, vamos arrumar aqui rapidinho. Menos com mais, menos e 3 vezes 5, 15. Olha aí, feita a distributiva, hora de arrumar a casa, banana, banana, chuchu, chuchu. Então eu tenho 2x, esse 3x negativo passa para cá, positivo, não tem mais nenhum para trocar de lugar. Isso é maior que menos 15, o 8 que está aqui positivo, vem para cá, negativo. 2x mais 3x, eu tenho 5x, é maior que uma dívida de 15 com a dívida de 8, menos 23. Então, x é maior que menos 23 e o 5 estava multiplicando, passou dividindo e essa é a nossa resposta. Ou seja, para que nessa inequação esta situação seja verdadeira, para que 2x mais 8 seja maior que menos 3x menos 15, o x deve ter qualquer valor maior que menos 23 quintos. E vamos de mais uma. Muito bem, nós temos então essa nossa nova inequação, em que nós temos um número novamente multiplicando um parênteses. Então vamos lá, vamos que vamos. 4 vezes x, 4x, mais com mais 4 vezes 5, 20. Isto é menor ou igual a 3 vezes menos x dá menos 3x. 3 vezes menos 6 dá menos 18. E hora de arrumar a casa. Banana, banana, chuchu, chuchu. Então vai ficar aqui 4x mais 3x é menor ou igual a menos 18 menos 20. Então olha só. 4x mais 3x, eu tenho 7x, que é menor ou igual que menos 38. O 7 está multiplicando, passa dividindo e perceba que o 7 ele é positivo. Então, quando ele passar para lá, né, dividindo, ele não inverte o sinal do operador, porque ele é positivo. Menos 38 sétimos. Lindo, maravilhoso. Essa é a nossa
resposta, ok? Então, vamos de mais uma. Chegamos em mais uma das nossas inequações. Então, vamos lá. Mais uma inequação. Vamos agora entender o seguinte, vamos trabalhar. Nós vamos colocar 2 que multiplica menos x menos 5 dividido por 4 é menor que menos 3 que multiplica x mais 2 dividido por 5. Não temos nem ideia do que vai acontecer. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer, o que é, aluninho? Sim, professor. É o quê? Distributiva. A primeira coisa que você vai fazer é aplicar a distributiva. Vem comigo. 2 vezes menos x vai dar menos 2x. 2 vezes 5 vai dar menos 10. Tudo isso sobre 4. É menor. Menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Tudo isso sobre 5. Muito bem. Nesse ponto você olha com atenção, com cuidado e pensa, o que eu vou fazer? Eu vou usar o método da braboleta, ou melhor, da borboleta, ou eu vou tirar o MMC entre 5 e 4? O que eu faço, professor? Tanto faz, meu querido, tanto faz. O que é mais fácil para você? Multiplicar cruzado, então multiplique cruzado. Esse 5 vai multiplicar esses dois termos e esse 4 vai multiplicar esses dois termos em cada membro. Vamos então, olha a regra de sinal. 5 que multiplica menos 2 dá menos 10x. 5 que multiplica menos 10 dá menos 50 e tudo isso é menor que. Agora vem no 4. 4 que multiplica menos 3x vai dar menos 12x e 4 que multiplica menos 6 vai dar menos 24. Olha aí, uma vez feito isso, é a mesma coisa que ter tirado o MMC, número com número, letra com letra, banana, banana, chuchu, chuchu. Então eu tenho menos 10x mais 12x, perceba que o 12x que estava aqui negativo, eu joguei para lá positivo, isso é menor que menos 24 mais 50, o 50 estava aqui negativo, veio para cá positivo. Eu tenho uma dívida de 10x, mas eu tenho 12 para pagar, então o que eu tenho? Eu tenho 2x, que é menor que menos 24 mais 50, estou devendo 24, 50, eu tenho 26 positivo. Muito bem, então x é menor que 26 dividido por 2, portanto, x é menor que 13. Olha que interessante. Ok? Analisa, vamos pensar mais um pouquinho. Então agora nós vamos fazer esse mesmo exercício, só que com MMC, ok? Então nós vamos fazer o mesmo exercício. Então vamos lá. 2 que multiplica menos x menos 5, tudo isso dividido por 4 é menor que menos 3 que multiplica x mais 2 dividido por 5. Então vamos lá. Quem me diz qual é o MMC entre 5 e 4? 20, professor. Tem certeza? Não, então tira o MMC entre 4 e 5. Dá para dividir por 2 que dá 2, desce o 5. Dá por 2 que dá 1, desce o 5 e dá por 5 que dá 1 e dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Muito bem. Então, olha aí. Vamos lá. Uma vez já que o MMC já está pronto, aplica a distributiva. Aplicando a distributiva, 2 vezes menos x eu tenho menos 2x mais, né? Menos 2x, aplicando aqui. Opa, só um minutinho. Menos 2x menos 10 é menor que menos 3x menos 6. Muito bem. Tudo isso sobre 4 e tudo isso sobre 5.
E agora o MMC, opa, ficou feio, hein? E o MMC, que é 20. Como é que faz o MMC, turminha? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vamos lá. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes menos 2 vai dar então menos 10x. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes menos 10, menos 50. Tchau, 20. Obrigado por tudo. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes menos 3 dá menos 12x. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes menos 6 dá menos 24. Tchau, 20. Obrigado. Então, perceba qual que eu tenho. Número com número. Então, vai ficar menos 10x mais 12x. O 12 que estava lá negativo vem para cá positivo. É menor que menos 24 mais 50. Menos 10x mais 12, eu tenho 2x, que é menor que 26. Então, x é menor que 26 dividido por 2. Portanto, x é igual a 13. Perfeito, turma. Então, esse é um pouquinho das inequações. E vamos de mais uma tela. Olá, pessoalzinho. Então, já chegamos à nossa tela, então nós vamos falar um pouquinho sobre grandezas. E algumas dessas grandezas, elas são diretamente proporcionais e outras elas são inversamente proporcionais. Muito bem. O que são grandezas inversamente proporcionais? Vamos pensar o seguinte: quanto mais eu como, mais eu gasto, porque o que eu como tem custo. Se a gente pensar, por exemplo, agora em um carro, quanto mais eu ando, mais gasolina eu gasto, também diretamente proporcional. Mas a mesma situação, quanto mais eu ando, menos gasolina tem no tanque, é uma relação inversamente proporcional, né? Quando a gente analisa em vários aspectos. Então vamos fazer a situação. Nós temos aqui um trajeto. E nesse trajeto nós temos o nosso amiguinho, que é o Richard. Muito bem, olá Richard. Fala oi pro 7º ano, Richard. Oi, muito bem. Então o Richard, ele vai sair do ponto A e vai até o ponto B na casa de um amiguinho estudar para a prova de matemática de amanhã. Muito bem, são 2 alunos estudiosos. Muito bem, Richard começa a andar. E num determinado momento ele para, um pouquinho cansado, né? E aqui está Richard, quando ele olha e ele diz assim: Nossa, já andei, olha só, nossa, para quem ele falou eu não sei, mas ele disse: Já andei 2/8. Uau! Se o Richard já andou 2/8, ele nos deu uma dica importantíssima. Então significa dizer que o total da viagem, né? O total da viagem tem 8 partes. Vamos dividir essas 8 partes? Bora lá! Então eu tenho aqui 1/8 e eu tenho aqui 2/8. Então significa dizer que eu ainda tenho pela frente 2/8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele precisa me dar mais uma informação. E aí, Richard, vamos perguntar para ele: falta muito para você chegar até a casa do seu amiguinho? Ele diz assim para você: faltam 2.400 metros. Uau, Richard, faltam 2.400 metros. Bom, se nós analisarmos aqui nós temos então 1, 2, 3, 4, 5, mais 6 partes. Então nós vamos fazer o seguinte, olha a parte de cálculo. Então nós vamos pegar os 2.400 metros e nós vamos dividir pelas 6 partes restantes. Quem na tabuada do 6 dá 24? Vai dar o 4. 4 vezes 6, 24, não sobra nada. Desce o 0, acrescenta 0. Desce o 0, acrescenta 0. Então significa dizer que cada pedacinho da viagem dele
tem 400 metros. E a pergunta que a gente vai fazer é qual a distância, qual foi a distância total percorrida por Richard, claro, percorrida. Então, a resposta é muito simples. Em quantas partes a viagem foram divididas? Em 8 partes. E quanto mede cada pedacinho da viagem? 400 metros, professor. Então, 8 vezes 400. Então, a distância total que Richard percorreu foi de 3.200 metros, que é a mesma coisa que 3,2 quilômetros, a distância entre a casa dele e a casa do seu amiguinho, ok? Simples assim, objetivo. Vamos então falar de regra de 3, ou melhor, porcentagem. Muito bem, chegamos então à nossa tela aqui para falar um pouquinho sobre porcentagem. Então, vamos aqui desenhando, vamos pegar aqui e vamos falar então de porcentagem. Bom, como nós já vimos e já falamos na escola, no colégio, a palavra por significa divisão e a palavra centar significa a centésima parte. Então, significa dizer que se eu tenho 25%, este símbolo significa dizer que eu preciso dividir por 100. Então, 25% nada mais é do que 25 dividido por 100. Quantas casinhas de zero tem aqui embaixo? 2. Então, isso vai dar 0,25. Ou seja, isso aqui significa a quarta parte, né? Isso significa a quarta parte de qualquer coisa, ok? Isso é a quarta parte. Então, se eu pego, por exemplo, 25% de 200, é o mesmo que 200 dividido por 4, que isso vai dar 50. Então, se eu pego esse disco inteiro e eu divido em 4, olha lá, 25, 25, 25 e 25, eu tenho o 100, que é o todo, ok? Se eu quero 25% de 800, é o mesmo que eu fazer 0,25 vezes 800. Então, 800 é a quarta parte disso daqui. Então, 8 dividido por 4, isso vai dar 200, ok? Vamos ver mais um exemplo, então. Muito bem. Eu estou andando no shopping com meu papai, com a minha mamãe, quando de repente eu vejo que uma loja diz assim: olha lá, promoção, né? Nós temos aqui um lindo e maravilhoso carrinho. Olha que lindo esse carrinho. Muito bem, eu tenho um carrinho e esse carrinho custa a bagatela de R$ 300. E o papai disse: nossa, filho, mas é muito caro. Mas pai, tem uma promoção. Essa promoção, eles estão dando um desconto de 17%, papai. Ah, mamãe, fala para ele levar. Muito bem. Então, o que seria esses 17? Então, nós temos duas maneiras de fazer esse cálculo. Eu vou fazer 17 vezes 300, que é o valor do carrinho, e o resultado eu vou dividir por 100. Ou, como eu já sei que 17% é 17 sobre 100, pelo símbolo de porcentagem, e isso dá 0,17, eu simplesmente faço 0,17 vezes 300. Ambos têm a sua facilidade. Se eu vou aqui na primeira opção, olha que interessante, na divisão, eu posso cortar esse zero com esse zero, eu posso cortar esse zero com esse zero. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. E se eu fizer uma simples continha de 17 vezes 3, 3 vezes 7, 21, vão 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Ou seja,
eu estou tendo um desconto de R$ 51. E se eu multiplicar 0,17 por 300, eu também vou ter os meus mesmos 51. Então, se eu fizer 0,17 vezes 300, jogo 0 para fora, 0, 0, 3 vezes 7, 21, vão 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5, e 3 vezes 0, 0. Quantas casas depois da vírgula? 2, ó. 1, 2, 1, 2, olha aí, R$ 51 de desconto. Então, o valor total do carrinho seria os R$ 300 menos os R$ 51. Então, nós pagaríamos por esse carrinho. Tira um daqui, 300 tira 50, 250, devolve 1. Nós pagaríamos por esse carrinho R$ 249. Essa é uma simples aplicação de regra de 3. E se eu estivesse falando de juros, ao invés de eu subtrair os R$ 51, eu acrescentaria R$ 50. Bom, galerinha, bons estudos. Amanhã vocês terão uma provinha, VI. Concentre, #matemática na veia. Um grande abraço para vocês e um ótimo domingo.